No bairro de Safente, na cidade da Praia, os moradores uniram-se e criaram uma biblioteca comunitária. O objetivo é tirar crianças de rua, cultivando nelas e nos jovens o gosto pela leitura. Foi montada num edifício que estava abandonado. Larinha Alves é a coordenadora deste projeto, implementado há um ano por iniciativa da Associação Comunitária Amigos de Safente. A Casa de Amizade faz o acompanhamento escolar de muitas crianças e oferece ainda formações a jovens em diversas áreas. Então começamos com a colônia de férias, com cerca de 110 crianças, de todo o bairro de Safente, porque o bairro é enorme. Então foi daí que começamos e fomos com as nossas atividades até hoje. Antes da pandemia da Covid-19, 80 crianças e jovens passavam por aqui todos os dias. Agora, são pouco mais de metade. É um desafio manter um espaço como este sem fins lucrativos, mas o projeto está a ter impacto na comunidade. Parte dos gastos com a energia, água e internet é suportada pelos moradores e são jovens voluntários, como Larinha, que garantem o funcionamento da casa. Porque temos algumas dificuldades, né? A associação tem algumas dificuldades, mas com essas dificuldades não quer dizer que paramos. Continuamos a trabalhar. Essa é a nossa força, é a nossa missão neste momento. E eu espero que vá lá há muitos anos. E que essas crianças também venham em nós o exemplo para continuar o trabalho. Porque a Casa de Amizade não é da associação, a Casa de Amizade é dos safendenses. O espaço funciona de segunda a segunda, das 8 da manhã até às 9 da noite. Neste tempo de pandemia, em que a escola ocupa menos tempo às crianças, este é um espaço onde elas mantêm o contacto com os estudos e não correm o risco de ficar nas ruas sem qualquer atividade nem ocupação. Nossa preocupação é que essas crianças não fiquem na rua, porque sabemos as consequências destas crianças ficarem na rua, porque nós sabemos o que é que elas fazem e há riscos. Por isso a preocupação da associação é que elas tenham um espaço próprio para estarem aqui, fazerem atividades, não podem ficar paradas, né? Porque é uma fase que as crianças têm que fazer alguma coisa. Dá para estar num espaço para aprenderem, para ter o gosto da leitura, por isso temos a nossa biblioteca. O Centro de Intervenção Comunitária no bairro de Fonton foi criado em 2013 pelas aldeias infantis SOS Cabo Verde, no âmbito do Programa de Reforço das Estruturas Familiares e Prevenção ao Abandono Infantil. Desde então, tem feito um trabalho importante no sentido de assegurar que as crianças do bairro, e não só, tenham acesso à educação, apoio alimentar, médico e psicossocial. O nosso intuito é melhorar a comunidade. Por exemplo, cá temos muitas crianças, famílias também vulneráveis. Então, essa ideia foi originada através dessas causas, vulnerabilidade. E queremos, então, reforçar e trazer sustentabilidade para a comunidade. Este centro trabalha com 35 famílias e cerca de 150 crianças. O principal objetivo é, pois, garantir os direitos das crianças para que tenham um lugar fixo para estudar e melhorar os seus desempenhos escolares. Fonton é um bairro periférico e muitos pais não têm condições de matricular os seus filhos nas escolas. Por isso, o centro, em parceria com outras instituições, ajuda essas crianças a permanecerem no sistema de ensino. O nosso objetivo é diminuir a taxa de reprovação, porque há várias crianças que não têm acesso a ensino, mesmo também não têm acesso a estudos acompanhados. Então, cá, todos os dias, extraordinariamente, entrincheiramos com estudos acompanhados, né? Também damos
aulas de cidadania, pintura, desporto, cultura também. Então fazemos também várias palestras com as crianças, né, para que podem desenvolver as suas competências pessoais e sociais. São 9 horas da manhã. A sala está cheia de olhares atentos. É dia de aula de francês. Elizabeth Monteiro é professora da disciplina há 9 anos. À tarde, dá aulas numa escola secundária. De manhã, às terças e quintas, é aqui no Centro Social da Associação Maracanã, que ensina crianças dos 9 aos 11 anos. Elizabeth usa metodologias diferentes das do ensino formal. Aqui, o objetivo é promover a aprendizagem através de atividades lúdicas e apelativas. E agilidade. Agilidade também o nome. Que são os prénoms que vous avez entendus? Arthur, Marie, Paul. Nós não temos que cumprir um horário, É claro, nós temos um projeto, nós temos um plano, nós seguimos esse plano, mas temos muito mais liberdade, temos muito mais espaço para brincar, para que os nossos alunos aprendam na base da brincadeira, na base de coisas que eles gostam. Quero muito melhorar a minha disciplina de francês, também não só aqui como na escola e nos outros lugares. No mesmo espaço, numa outra sala, está a decorrer a aula de música. São poucos os alunos, mas empenhados. Por causa da pandemia, as turmas recebem um número reduzido de crianças divididas em mais turmas, espalhadas por várias sessões ao longo da semana. Tudo para que as aulas não parem. Quero ensinar também para outras pessoas, para as crianças também, e que não têm condições de ir para a escola normalmente pago. Então, aqui na nossa comunidade também, ajudamos as crianças a aprender a tocar instrumentos e também sair um pouco de rua. As comunidades têm um papel importante na formação e educação das crianças. Os membros da Associação Maracanã sabem disso. São várias as atividades e projetos desta ONG, que começou como um clube de futebol juvenil, mas alargou o seu trabalho muito para além disso. Trazer as crianças, jovens e adolescentes para Maracanã é um processo muito difícil, talvez na sociedade em que vivemos hoje em dia. Eu diria com muitas más influências. O que possamos fazer é criar atividades recreativas e atrativas também para convencê-los a vir a Maracanã. E essas atividades são diversas. As associações estão a trabalhar. Neste momento, na cidade da Praia, há uma dinâmica interessante de associações pós-Covid, ou seja, que surgiram no Covid, as redes das associações comunitárias, dos movimentos sociais, e eles trabalham em colaboração e estão ativos. E, de facto, o que eu sei, o que eu vejo é que muitas associações, de facto, acabam por, de certa forma, servir como um espaço de proteção. Do desporto à música, das línguas à cultura, todas as atividades são válidas para juntar crianças e jovens, ocupar-lhes o tempo livre e garantir que estão num espaço adequado às suas idades e em segurança. E tem sido assim, através do trabalho comunitário, muitas vezes feito voluntariamente, que se reduz o número de crianças na rua e os riscos a que estão expostas. Mesmo assim, ainda há muito trabalho a ser feito, sobretudo por parte dos poderes públicos. Ter uma estratégia, uma política pública que vai ao encontro à resolução dessa problemática em específico, no meu entender, é isto que falta. Em Cabo Verde, saindo um governo, entrando outro governo. É um problema social. Não existe uma política pública a definir.
Cabo Verde tem estado a transportar, a importar, aliás, políticas de outros países e não temos estado a saber adaptar estas políticas públicas à realidade cabo-verdiana. Eu já estudei crianças e já falei com muitas crianças e adolescentes. A escola muitas vezes é vista como uma prisão. E quando a escola é vista como uma prisão, ninguém quer ir, não é? Ninguém quer ir e de facto o problema está aí. Agora, a escola poderia ser uma resolução por resolver estas questões, não pensando apenas na lógica do ter notas, que é o que a escola hoje está, uma perspectiva claramente mercantilista das notas, mas do saber ser. Os primeiros passos para a proteção de menores em Cabo Verde foram dados com o Instituto Cabo-Verdiano de Menores em 1982, 7 anos após a independência. A designação mudou em 2006 para Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, o ICA, que manteve o mesmo objetivo: proteger as crianças. Os primeiros centros de emergência infantil surgiram em 2004 na Praia e no Mindelo. Espaços de acolhimento de crianças em situação de risco, órfãos ou com famílias estruturadas. São hoje a primeira linha de defesa de crianças e adolescentes de todas as ilhas do país. O motivo maior para que essas crianças sejam acolhidas é a negligência, maus tratos, abuso sexual e crianças também que estiveram na rua. Então, crianças que estiveram na rua passam para o centro de emergência. Normalmente temos o contato da Polícia Nacional, leva essas crianças para o centro e nós fazemos todo o acolhimento, o tratamento, falamos com a família para ver se tem condições das crianças serem reintegradas nessas famílias e o trabalho nosso é sensibilizar a família e a criança, no sentido de fazer com que essas crianças saiam da rua. Os centros de emergência infantil do ICA foram pensados como centros de passagem com um tempo de permanência máxima de 1 ano. Mas a verdade é que as crianças, por falta de uma alternativa, acabam por ficar muito mais tempo. Neste sentido, o ICA direciona as suas ações, sobretudo para as famílias. Os pais são os primeiros responsáveis, porque muitos pais já perderam o controle sobre as crianças. As crianças já ganharam o vício de estar sempre na rua. E os pais, porque pensamos também, muitas vezes as famílias são monoparentais, praticamente é só a mãe que está em casa, a mãe vai trabalhar, o filho hoje em dia não obedece aos vizinhos. Então, esse é um trabalho que faz, é uma situação que faz com que as crianças fiquem mais tempo na rua. Querem a liberdade, querem fazer o que querem ter tudo na vida e muitas vezes não é possível. Mas na rua há o risco também, é o risco de todo tipo que podem passar na rua. Por isso é que todas as vezes que os polícias encontram crianças na rua, até uma certa hora, conhecem que não conseguem identificar a família, encaminham-os para o centro de emergência infantil. Eu não vejo a responsabilidade dos pais. O pai não é culpado por ser pobre, não é? Se há responsabilidade do Estado. É por isso que o Estado é que deve precaver para que aquelas crianças não estejam assim. O Estado é que protege. Nós pagamos imposto para isso. Há essa tendência da criminalização dos pais. Eu não estou a dizer que não haja pais que são irresponsáveis. Existe. Mas o problema não é este. Não é? O problema é que há proteção. O Estado tem que proteger. Sozinhos ou em grupos, a deambular pelas ruas ou parados à porta de estabelecimentos comerciais onde pedem dinheiro e alimentos. O cenário é mais comum nos principais centros urbanos. Crianças que crescem nas ruas, filhos de famílias monoparentais ou com uma estrutura frágil, marcadas pela pobreza e, na maior parte das vezes, fora do sistema de ensino. Assim são os meninos de rua do país, crianças vulneráveis à delinquência juvenil, aos maus tratos, ao abuso. Temos famílias que estão
abaixo do nível de pobreza, temos famílias que estão naquele limiar mínimo da pobreza e temos famílias pobres. E a estatística nos diz que são a maior parte das famílias cabo-verdianas estão nestas condições. Então, não é toda a gente que tem o pão para pôr na mesa. E esta é a primeira causa das crianças estarem na rua, de os pais permitirem que os filhos estejam na rua. Mas isso é um processo, né? Isto é sempre um processo, mas também, lá está, tem que ser algo feito com a família, sim, mas não apontar o dedo da família, mas tentar perceber, compreender, por exemplo, porque é que as crianças migram para a rua, não é? Porque quando nós falamos da migração, falamos de um indivíduo que sai de um sítio e vai à procura de outro sítio melhor, e é o que as crianças fazem. As crianças estão numa situação de vulnerabilidade e vão à busca do melhor que é na rua. A rua tem perigo? Tem, mas a realidade é esta, não é? Agora, tem que ser, sim, um esforço conjunto entre a família, sim, entre as associações e entre o Estado, não é? E não essa coisa que nós temos em Cabo Verde de cada um fazer por si só. Vítimas de pobreza extrema e de situações de violência familiar, muitas crianças migram da casa para a rua em busca de um estilo de vida autónomo. O fenómeno terá ganho visibilidade em Cabo Verde no início dos anos 90, em que a rua funcionava como escape, onde as crianças cresciam à margem dos problemas familiares com aquilo a que chamavam liberdade. E assim proliferou a delinquência juvenil, a criminalidade e os abusos contra crianças e adolescentes. Hoje, há menos crianças nas ruas do que nessa década, fruto do trabalho de várias associações comunitárias que olharam para este fenómeno como um flagelo social que era necessário combater. Um trabalho meritório, reconhecido e com frutos visíveis, mas difícil de manter quando faltam apoios, financiamentos e o compromisso de todos os que devem zelar pela proteção e defesa dos direitos das crianças.